Nitai Gauranga. Hey, Nitai, 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 hey, Nitai, 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 hey, Nitai, 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 Nitai,
fala algumas palavras. Pega no celular e é dos seus pais, aqui a casa? De quem que é essa casa? Não, a casa é do Bruno, mas eu moro aqui, é um condomínio. She lives here. There's another owner. Fala algumas palavras. Hare Krishna, quero agradecer a presença de todos, presto as minhas mais humildes reverências para todos aqui presentes, principalmente para a Gurudeva. Estou muito feliz, é uma honra receber todos vocês aqui. Vai brigar comigo. Quando eu conheci Gurudeva, faz uns 2 anos atrás, mais ou menos, e foi muito forte pra mim. Eu senti uma energia muito amorosa, imediatamente, sabe? E foi muito interessante, porque quando eu conheci ele me chamou pra ir pra um festival que tava tendo em Brasília. E aí eu fui. E eu não entendia nada que ele falava. Nada mesmo. Não entendia nada de sânscrito, não entendia inglês indiano, não entendia a interpretação das coisas. Só que o amor que eu sentia era tão grande, o amor que a Gurudeva consegue transmitir é tão grande que todos nós ficamos imediatamente encantados, né? Então, é uma honra mesmo estar recebendo a Gurudeva aqui hoje, e todos vocês. Só tenho a agradecer. E é muito amor assim que eu sinto no meu coração. Quero cada vez poder servir mais, quero cada vez poder entrar mais em contato com esse serviço devocional. E foi muito interessante, porque eu já tive outros professores assim, ao longo da vida, mas desde que o Gurudeva me deu Japamala e me deu Mahamantra, Hare Krishna, eu nunca mais parei de cantar, sabe? Então, com isso eu sinto a força dos santos nomes, sabe? E isso que me faz cada vez mais querer mais e mais disso, sabe? Então, é algo que realmente toca muito profundamente na nossa alma. E mesmo que a gente não entenda muito, eu acho que o caminho, ele não é com a mente, sabe? Porque até hoje, muitas coisas que o Gurudeva fala, eu não consigo entender com a minha mente, sabe? Mas a nossa alma entende, a nossa alma sente esse amor puro dos santos nomes, né? Que eles conseguem penetrar até no nosso campo sutil, né? Eles agem de forma sutil. E é tão transcendental que a gente realmente não consegue entender com o nosso intelecto, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês hoje. E é isso. Hare Krishna. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय गौरवपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त इति नामिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Primeiramente, eu ofereço meus mais humildes e respeitosos reverências ao momento espiritual
Nitirila Pravishnam Vishnupada Satrasati Shimantila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, também a Shishipad Bhaktivedanta Bana Goswami Maharaj, a todo o nosso Rupa no Guru Vaga, todos os Vaishnavas, Vaishnavis, todos os devotos e devotas seniors aqui presentes, todos os convidados de Maharaj, ofereço minhas reverências. Então, pegando carona no que a Narayana Giri falou, né? Ela falou que ela teve vários professores, né? na vida dela, mas quando ela encontrou Shripad Bhaktivedanta Bana Maharaj, né, foi totalmente diferente. Por quê? Porque ele não é um professor que vai ensinar sobre coisas materiais, né? Ele vai ensinar sobre algo que é transcendental. E a gente... será que é necessário um guru? A gente pode pensar. Será que é necessário ter um mestre espiritual, né, para avançar na vida espiritual? Será que se eu pegar, me abrir para o amor e pegar os livros que existem, que escrevem de outras pessoas, né, será que eu mesmo não vou conseguir encontrar Deus, né, diretamente, ou a verdade, o que quer que seja Deus, né? A gente pode pensar isso, né? Mas existem duas formas de tentar alcançar a verdade. Uma das formas, né, se chama Avaroha Panta, que quer dizer o caminho usando meus próprios esforços, o caminho ascendente. O caminho ascendente, né? Assim, eu, com os meus próprios esforços, minha própria inteligência, usando tudo que eu tenho a meu dispor, eu vou tentar alcançar a verdade. Ou seja, é um caminho ascendente. Eu, com meus próprios esforços, vou tentar encontrar a verdade. Ok? Só que nesse caminho, o que é que vai acontecer? Meus sentidos são falhos, minha inteligência é falha. Eu me confundo várias vezes, eu posso perceber isso na minha própria vida, como eu já me confundi várias vezes. Eu olhei vi uma coisa, achei que era uma coisa e não, era outra. Então, esse caminho de tentar pelos próprios esforços, você não vai conseguir alcançar a verdade absoluta. Os Shastras falam sobre isso, né? Shilajiva Goswami Pada, ele explica isso, né? Que os seres humanos, eles têm são fadados a 4 erros, falhas, assim. Que eles se iludem, né? Eles têm a tendência de enganar, eles têm sentidos imperfeitos e falham, cometem falhas. Isso acontece, errar é humano, né? Então, beleza. Se eu tentar encontrar a verdade dessa forma, eu posso tentar por vários caminhos. Tentativa e erro certamente não é o melhor método, tá? Porque a gente só tem, vamos dizer, no máximo 100 anos de vida. Sendo que desses 100 anos, metade a gente vai passar dormindo, né? E aí mais 20 anos ou 10 anos a gente vai passar estudando, depois a gente vai passar mais uns 10 anos trabalhando, ou 20 anos cuidando da família, aí depois a gente vai estar com 80 anos, que já vai estar bem difícil a nossa vida, assim, movimentar o corpo e tal, né? Só várias doenças vão vir. Isso na hipótese de a gente viver 100 anos, né? Pode ser que eu morra amanhã, então nunca sei, né? Então esse caminho de ascendente, de tentar encontrar a verdade de maneira ascendente, é impossível, as escrituras falam, né? Muito vasto, as possibilidades são inúmeras, infinitas. A gente vai ficar nesse ciclo de nascimentos e mortes, assim, ad eternum. Agora, existe outro caminho que se chama Aroha Panta, né? Esse caminho é o caminho descendente. Nesse caminho eu digo assim: olha, Senhor, você é infinito, você é o Todo-Poderoso, né? Eu sou completamente incapaz de alcançar você com meu intelecto limitado. Eu não consigo nem pensar no que é infinito. Sempre que eu penso infinito, eu penso muito grande. Eu não consigo pensar em algo que seja infinito de fato, né? Sempre penso que existe um começo, existe um fim. Mas você está além de tudo isso, né? Então eu me rendo completamente, assim, não tenho como alcançá-lo. Eu digo, olha, mas você é todo poderoso, você pode se mostrar para mim. Eu, com meus esforços, não vou conseguir. Então é o caminho da rendição, certo? Eu me rendo, eu me entrego, não tenho como conhecê-lo. Dessa forma é possível. Essa é a forma correta, segundo as escrituras, né? Olha, então, Senhor, se você gentilmente se mostrar para mim, eu quero sair desse mundo, eu quero sair desse ciclo de nascimentos e mortes, eu quero parar de sofrer.
Né? Por que eu estou aqui? Eu quero saber. Então, dessa forma é possível. Assim, o mestre espiritual é uma pessoa que vem do mundo espiritual, tipo Bhaktivedanta Maharaj, né? E ele traz uma verdade que é transcendental, uma verdade que vem sendo passada desde o próprio Krishna até os dias de hoje, de maneira não corrompida, uma mensagem pura, né? E ele vai falar pra gente qual é o método, o que é que você tem que fazer, né? Qual é a meta, onde você deve querer chegar, qual é a meta que você vai estabelecer. Se você tem uma meta estabelecida, então você pode estabelecer um método para chegar nessa meta. Então ele vai esclarecer tudo isso para a gente, né? O mestre espiritual. Como a gente vai tentar aprender matemática, vai tentar aprender português, inglês, russo, a gente vai precisar de um professor, né? Nem que esse professor seja alguém escrever um livro, ele pode se manifestar de várias formas, né? Mas eu vou precisar de um professor. E no caminho espiritual, por que seria diferente, né? Então, por tudo que já foi explicado, o mestre espiritual é essencial. Um mestre espiritual fidedigno, que existem também vários cangurus, né, por aí, que colocam como gurus, auto-intitulados gurus, mas eles mesmos não seguem o que eles pregam, né? A gente já viu vários exemplos aí na história, né? A gente já viu nos jornais saindo várias notícias sobre isso. Então, mas Sripad Bhaktivedanta Maharaj, ele é um mestre espiritual fidedigno. Ele dedicou a vida dele a servir o seu mestre espiritual, que também era um mestre espiritual fidedigno, pelo Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Vamana Goswami Maharaj. Uma tradição que prega de maneira assim, não corrupta, completamente não corrupta, os Vedas e a interpretação mais sublime dos Vedas, né, que é o Gaudiya Vaishnavismo. É muito profundo. Né, o que Sripad Bhaktivedanta Maharaj tem para nos entregar é muito profundo, mas qualquer coisa que a gente possa assimilar, receber e praticar nas nossas vidas, isso vai ser o sucesso da nossa vida, né? Então, a gente é muito afortunado de estar aqui hoje. Certamente isso não aconteceu por acaso, né? Em alguma vida a gente deve ter praticado alguma atividade muito auspiciosa, né? Os Vedas dizem que por acumular sukrita e por milhares e milhares de vidas, ou seja, atividades piedosas, atividades relacionadas a Krishna, pode ser atividades que a gente fez de maneira consciente ou inconsciente, né? A gente tem a oportunidade de se encontrar com um sadhu, um mestre espiritual, e ele vai fazer com que a semente de bhakti desperte no nosso coração, que é a tendência de servir a Deus, né? Essa tendência de servir a Deus é a nossa tendência inata, na verdade. Ela existe já no nosso coração. Mas, por a gente ter se relacionado por vidas e vidas com esse mundo material, a gente se esqueceu de quem é Deus, quem eu sou, dessa tendência de serviço a Deus. Então ele veio aqui para fazer com que isso desabroche, né? E essa trepadeira de bhakti, né? Trepadeira da devoção, nos eleve até os planetas espirituais, né? O mundo transcendental. Então, a gente é muito afortunado, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos checar o trouxa. Laís, você acha que dá pra colocar um banquinho onde tá me dando? Pra eu pôr a câmera ali? Tem que tirar a medalha então. Tira a medalha dali. Gurave Gaura Chandraya Radhika Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Pôr o banquinho. Vai ficar baixo, não vai? Vai ficar baixo. Vande Guru Vadadannam Bhakta Vrinda Pode ser. Eu ia Samanitam fazer isso no banquinho. Sri Chaitanya Não Prabhu pode ficar no chão. Vande Não pode ficar no chão. Nityananda O celular, senão vai esquentar, vai desligar. Nandanandanaham Vande Radhika Charanoddanam Gopinam Samajuktanam Vrindavanam Manoharam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaurava Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare
Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Huh? Krishna I said Maharaj. Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So, who will translate? Translate. Huh? So, first of all, offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Srimad Gurupad Bhadvanitullah Prashna Vishnupad Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj and Nitya Pravishnu Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Pravishnu Vishnupad Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravishnu Vishnupada, Stotarashata, Shrimad Bhaktivedanta, Shilavamana Goswami Maharaj, e Nitya Pravishnu Vishnupada, Stotarashata, Shila Bhaktivedanta, Shila Narayana Goswami Maharaj, ao mesmo tempo minhas reverências, Nitya Pravishnu Vishnupada, Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Shila Guru Govinda Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Rakshidhara Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e minhas reverências aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. Pode chegar. Posso andar um pouquinho aqui, ó, só para poder ver ele mais de perto, às vezes tem que fazer alguma pergunta. Chega, senta aqui. So, just I want to few words, because now 1:45. Só queria falar algumas poucas palavras, que já são 15 para as 2. So, want to speak few words. Poucas palavras. Now we are sitting very nice, beautiful place. Remembering in ancient time in India, how Rishi Munis they perform bhajan, sadhan and harikatha under the tree. Está aqui agora é muito bonito, me fez lembrar como que na Índia, há muitos anos atrás, na antiguidade, os grandes sábios, eles faziam suas austeridades, suas práticas espirituais. Ved, Puran, Upanishad, everything they just listen. E depois elas eram repassadas oralmente. So just they listen the Vedas from the mouth of the rishis, sadhus. For this regard, Vedas one name is called Shruti. Então, naquela época, as escrituras sagradas, elas simplesmente eram ouvidas e repassadas oralmente, né, dos santos para os próximos santos também. E aí o que acontece, por isso que os Vedas, as escrituras da Índia, são chamadas de Shruti, porque elas eram escutadas, ouvidas. Shruti means just they listen and also remember everything. Shruti significa o quê? Que eles ouviam as escrituras e lembravam-se para sempre do que eles tinham escutado. That time, de forma perfeita. Vedas not written any scriptures, nothing. Just Rishi Muni they spoke, Harikatha and sadhus, disciples they listen and remember. Naquela época, o Veda, a escritura sagrada, né, não era assim um livro, uma coisa escrita. Eram simplesmente passadas oralmente. Por isso que o nome era Shruti. Então, os santos, eles iam, falavam Harikatha suas palestras, e seus discípulos ouviam e guardavam perfeitamente para sempre. Because that time people they have so much memory power. That is called Smaran Shakti. Naquela época as pessoas tinham uma memória muito boa, né? E o nome disso é Smarana Shakti. Elas tinham um poder de memória assim fantástico. But now in Kali Yuga, most of the people they lose their remembrance Smaran Shakti. Mas em Kali Yuga, a maioria das pessoas tem uma memória muito fraca. So Vedas one name is called Shruti.
Então, um dos nomes dos Vedas é Shruti, que é ouvido, passado oralmente. But later, Krishnadevipana Vedavyas, he manifested these Vedas in the scriptures. Mais tarde, na história, Krishnadevipana Vedavyasa, ele fez o quê? Ele pegou os Vedas, que eram passados de forma oral, e transcreveu para livros. And because people, they cannot remembrance, but they have to read, and again they have to listen. Então, porque as pessoas não têm memória muito, né? Então, tem que estar sempre lendo, né? Acessando os livros e relendo o conhecimento, escutando de novo também, e lendo de novo. And actually, very nice, beautiful story. Why the Vedas and Shastra written in the scriptures? E tem uma história muito interessante, muito legal, sobre por que as escrituras sagradas passaram a ser escritas em livros e não mais passadas oralmente. And once, one place, there is no water, no rain. Então a história é a seguinte, era uma vez, né, tinha um local onde estava passando uma seca, uma estiagem muito forte, muito grande. Maybe few months, 7, 8 months, or more than 1 year, completely dry. That is called drought. Drought. Era uma região onde não chovia, fazia 7, 8 meses, quase um ano, praticamente um ano sem chover. Eles estavam em seca, um período de seca muito severo. So there are no food, no crops, no grains. Então, por causa dessa seca muito intensa, né, as plantações, a lavoura, a roça não estava, né, dando certo. Então, eles não tinham lavoura, não tinham alimento, não estavam colhendo nem plantando. So how they maintain their life? Então, como eles iam se sustentar sem alimentos? But in one place, Gautam Rishi, one Rishi's name is called Gautam Rishi, very high class Rishis. E aí, nessa região, havia uma pessoa específica, um santo chamado Gautama Rishi, que era um santo muito poderoso. With his mystic power. You are not listening. Go, Você não está ouvindo. disturb. Está me You perturbando. listen what is it called? Portuguese. Ouça a tradução do português. Otherwise you disturb, then Você me mind perturbou. disturb. Minha then mente you speak. perturba também, eu não consigo falar. Gautam Rishi, in his ashram, that area completely full of many kinds of flowers, fruits, corns, everything. Gautama Rishi, esse grande sábio, mesmo naquele período de seca, o que acontece? Onde ele morava, na região onde ele estava, não teve problema nenhum. Então ele continuou tendo plantações, ele estava plantando, colhendo lavoura, estava tudo acontecendo normal, milho, só na região onde ele vivia, ali na propriedade dele. As like this, many trees, flowers, fruits, many things. And green grass, everything. Que nem aqui, né? Tudo verdinho, árvores, um pomar, um jardim tão belo, ele tinha tudo. So for this regard, all sadhu, rishis, munis, they were staying in the ashram of Gautama Rishi. Então, por causa disso, naquele período de estiagem, outros santos, rishis, munis, outros sábios vieram se abrigar no ashram, no monastério desse Gautama Rishi. But Gautama Rishi told, you can stay in my ashram, but without my permission, you cannot leave this place. Gautama Rishi, esse sábio, falou para esses outros sábios, olha, vocês querem ficar aqui porque onde vocês estão não tem alimento? Tudo bem, vocês podem até ficar aqui agora, mas tem uma condição. For this regard, sadhu, rishis, they also stay in the ashram of Gautama Rishi. A condição é que vocês só podem sair daqui quando eu deixar. E aí os outros santos aceitaram e foram viver com Gautama Rishi. And every day Gautama Rishi he gave very nice, beautiful Harikatha in front of the sadhu. Thousand sadhu rishis, they are sitting in front of him and listen Harikatha. E aí então milhares e milhares de santos, de sábios, ficaram nessa propriedade, nesse monastério de Gautama Rishi. E aí ele também, Gautama Rishi, esse grande santo, dava palestras para todos eles, Harikatha, para milhares e milhares de santos. And Gautama Rishi also arrange everything, provide everything sadhu rishis what they have need. Outra coisa também, Gautama Rishi, quando esses outros santos estavam hospedados lá onde ele morava, Gautama Rishi organizou acomodação e tudo que eles necessitavam para ficar bem acomodados. Sadhus need some cloth, and small cloth, and a little bit also what is called asana. Asana means sit, and some simple food. Então, o que um sadhu precisa, um santo? Ele precisa de quê? Ele precisa de um pano, né, como se fosse um tecido, ou um lençol, assim. Ou então ele também precisa de um assento para ele se sentar, uma almofadinha. E também precisa de um pouco de comida, alguma coisa bem simples para ele se alimentar.
But Gautam Rishi, with his mystic power, he also and feed all the sadhu very nice, beautiful, delicious food and everything for him. Gautama Rishi, esse grande sábio que não, né, ele com o poder místico dele, ele manteve, né, mantinha na região onde ele vivia tudo perfeito, né, tava com lavoura, com colheita, com alimentos e também ele conseguiu servir e alimentar todos os outros santos que estavam ficando com ele. Many kinds of delicious food, rasgulla, E ele conseguia paneer, tofu, servia everything. as visitas dele, que eram Many os kinds of santos. Ele servia várias comidas deliciosas, como rasa gula, paneer, era queijo, era doce, era tudo do bom e do melhor. and yogurt, milk, everything is there. Iogurte, leite, era só abundância. But Harikatha, everybody have to listen Harikatha. Harikatha, Mahaprasad. Or Mahaprasad, Harikatha. Contudo, né, tem a comida boa, mas todo mundo tem que ouvir o que? A palestra, o Harikatha. É o Harikatha, a palestra, depois tem a comida boa, Mahaprasada, oferecida a Deus. Mahaprasada, Harikatha, Harikatha, Mahaprasada. So sadhus, they are very happy. Understand? Very nice, beautiful, delicious prasadam and also very nice Harikatha. Então os sadhus, né, os que estavam ficando já com Gautama Rishi, esses outros santos que estavam hospedados lá, estavam adorando ficar lá, porque era um Harikatha, uma palestra maravilhosa sobre Deus, e depois também tinha uma Mahaprasada, um alimento oferecido a Deus, muito maravilhoso, do bom e do melhor, comida muito boa. In this way, few months passed. E assim se passaram alguns meses. Then again heavy rain coming and everywhere and grain and many kinds of fruits and everything is coming. Então, o que aconteceu? O período de estiagem passou. E aí, em toda aquela região que estava sofrendo de seca, acabou a seca, voltou a chuva, voltou, né, a conseguir plantar agricultura, lavoura, frutas, né, os grãos nascendo. Então, voltou tudo normal. And so sadhu rishi, they are thinking we have to return back our own ashram. Então, todos aqueles sadhus rishis, santos que estavam hospedados lá com Gautama Rishi, pensaram, bom, agora que está tudo normal, né, na nossa região, que não tem mais seca, a gente pode voltar para o nosso próprio monastério, o próprio ashram. Understand? As Lilananda is thinking, I will return back to São Paulo. Que nem o Lilananda Prabhu está pensando que ele tem que voltar para São Paulo. Well, how long will stay here? Quanto tempo que ele vai ficar aqui, né? To tomorrow. Huh? Tomorrow I go. Tomorrow he is saying, or tomorrow go. Amanhã ele vai para São Paulo, ele falou. Tomorrow will go. I will go. Yeah. You Go don't know. to airport then. Tomorrow not our flight. Yeah, day after tomorrow, but I will go back one day earlier. Oh, earlier. Yeah. Okay. So you leave us. Então você vai deixar a gente, vai embora um dia antes de eu ir embora? Nice friend. Nice friends. Que amigão, hein? Vai embora um dia antes de mim. All you stay here, I'm going. Podem ficar aí que eu vou embora. Que amigo, hein? He brought from airport to here. Ele que me trouxe do Then he- aeroporto. Leave here. Ele me trouxe do aeroporto até aqui, agora ele vai embora antes e vai me deixar para trás. Okay. So now all sadhus, they are thinking we have to leave, we have to return back our own ashram. Voltando à história, todos aqueles santos que estavam lá hospedados com Gautama Rishi, quando voltou, terminou a seca, eles pensaram, bom, agora está na hora da gente voltar para onde a gente mora, para o nosso próprio monastério. But before I told, Gautam Rishi told, without my permission, you can't to leave this place. Mas lembra que eu falei que lá no início, quando o Gautama Rishi deu abrigo para eles no seu monastério, esse Gautama Rishi havia falado para eles, olha, posso abrigar vocês aqui no período da seca, mas vocês só podem ir embora quando eu deixar, com a minha permissão. Lilananda will go. Então como é que o Lilananda vai embora amanhã, gente? When you are staying in Spain, one devotee is going, I'm going. I mean, you cannot go. Well, no, I have to go. Then he went in the airport, then his flight cancelled. Then he was staying 2 days, but before we flew. Stay 2 days, didn't say? More after you leave. Left. Ah, tá. You Então, understand? stay 2 days after you leave, 2 days more. Okay, fella. No, 2 days what? Please? He told, yeah, I am going tomorrow, just he said. Yes, yes. I mean, no, you have to stay with us. With us, yes. Huh? But he told, no, I have to go. I mean, no, how possible to leave us? But I have to go. Okay, go. So then he went in the airport, then his flight cancelled, and his flight after 2 days. Então o que aconteceu foi o seguinte, olha só, a gente eu tava na Espanha,
né, antes de vir para o Brasil, há pouco tempo, eu estava na Espanha e tinha um devoto que ele tinha que ir embora também antes de eu ir embora, que nem Lilananda Prabhu similarmente falou que ia embora antes de mim, um dia antes. Eu falei, não, fica. Ele falou assim, não, o devoto falou, não, eu tenho que ir embora, assim, tem que ir embora. Eu falei, tá bom, então. Aí, mas eu tinha pedido para ele ficar, só que ele quis ir embora, teve que ir embora. Quando ele foi embora, um dia antes de mim, ele chegou no aeroporto, o voo cancelado. E aí o que aconteceu? O próximo voo que ele conseguiu só depois de 2 dias. So now coming this way, already I told, the Sadhu Rishi Munis cannot live to Gautam Rishi without his permission. Voltando à história, os santos lá só poderiam ir embora se Gautama Rishi desse a permissão. But Gautam Rishi he did not give permission to them. Contudo, Gautama Rishi não deu permissão para eles irem embora. But Sadhu Rishi always thinking, we have to return back our place, home. Contudo, os outros, né, os sábios que estavam ali pensaram, mas tá na hora, a gente tem que voltar para o nosso próprio monastério. Then all Sadhu Rishis, they are thinking, we will make one, blame to Gautam Rishi, then we will leave this place. Então, aqueles outros sábios pensaram assim, bom, vamos arranjar alguma desculpa para a gente fazer Gautama Rishi ser culpado por alguma coisa, aí a gente vai ter uma desculpa para ir embora daqui. So, early in the morning, Brahma Muhurta, before sun rises, 1 hour 36 minutes, Gautam Rishi went to take bath in the river. Então, um dia, o que aconteceu foi que, bem cedinho de manhã, 1 hora e 36 minutos antes do sol nascer, no período conhecido como Brahma Muhurta, Gautama Rishi, que era o anfitrião da história, ele foi tomar banho no rio, bem cedo, no rio de And that time little bit also dark. Tava escuro ainda, né? Porque o sol não havia nascido. So when Gautam Rishi, he went to take bath in the river, in the steppe, then one cow laying in the steppe. Quando Gautama Rishi foi tomar banho no rio, tinha uns degraus assim para poder chegar na margem do rio e tinha uma vaca deitada ali. And just touch the feet of the Gautam Rishi, then the cow rolling and down and flow in the water of the river. E aí simplesmente quando Gautama Rishi encostou com o pé sem querer nessa vaca, a vaca saiu rolando, né, ladeira abaixo ali na margem do rio, nos degraus e caiu na água do rio e foi levada. And because that time the current of the river very strong and the cow left body and flow in the water of the river. Porque a correnteza do rio era muito forte, então a vaca foi levada rio abaixo. And then Gautam Rishi became very upset. Oh, that means I killed the cow. Gautama Rishi, esse grande sábio, ficou se sentindo muito mal, com muito peso na consciência, porque ele pensou, eu matei uma vaca, sem querer matei uma vaca. All Rishi Muni, they also told, oh, Gautam Rishi, he killed cows. That means he committed offense. Gohatta pap. E os outros sábios que estavam ali falaram, isso aí mesmo. Esse Gautama Rishi cometeu o pecado de matar uma vaca, isso é uma grande ofensa. So we should not stay in his asana. Então é melhor a gente não ficar aqui no monastério dele, no ashram dele. In this way, all the rishis, munis, and they also blame to Gautam Rishi, and all they left his ashram. Então, falando assim, todos aqueles outros sábios, eles foram e culparam Gautama Rishi dessa forma, condenaram-no e foram embora de volta para os seus próprios monastérios. Then Gautam Rishi thinking, how possible? Just touch my feet, one cow rolling on the ground and also then flow in the water of the river and left body. E aí Gautama Rishi, esse sábio, né, que estava se sentindo mal por achar que tinha matado uma vaca, começou a pensar, bom, mas como é que é possível isso? Eu fui tomar banho no rio, só porque eu encostei meu pé numa vaca ia sair rodando ladeira abaixo, só porque eu encostei nela? Como assim? Then Gautam Rishi he also meditate to Lord. E aí Gautama Rishi ele parou para meditar em Deus. Then we meditate. Then Gautam Rishi actually that was not a real cow. That cow was made by the grass. E aí em sua meditação ele viu, na verdade, o que havia acontecido. Na sua meditação ele percebeu que na verdade aquela vaca que rolou na ladeira, porque era escura, ele não tinha visto, né? Aquela vaca não era uma vaca de verdade, era como se fosse uma vaca, assim, simplesmente o boneco de uma vaca feito com grama, com palha. And actually that sadhu rishis, they also made that the fake cow. E havia sido exatamente, na verdade haviam sido os outros sábios, eles que tinham
que estavam querendo ir embora, né? Eles que fizeram fizeram aquela vaca de boneco assim. So Gautam Rishi thinking, oh, this sadhu, they blame me. I am the killer of the cows. E aí ele percebeu, eles fizeram isso exatamente para me culpar, para eu achar que eu tivesse matado uma vaca. Then Gautam Rishi gave curse to the sadhu rishis. And from today, all you lose your memory of Veda, Shastra, Puran, everything. E aí nesse dia, Gautam Rishi, ele deu uma maldição para todos aqueles sábios que fizeram essa história com essa vaca de imitação. Falaram assim, ó, ele amaldiçoou todos eles e falou, a partir de hoje, todos vocês vão perder a memória de vocês, vão ficar com a memória muito fraca. Then sadhu rishi again, when they heard, Vocês vão se esquecer dos Vedas, das escrituras sagradas. so sadhu rishi, if you lose your memory, so how remember past time Krishna and Vedas, these things, Shruti? E aí os santos, os sábios falaram, mas se a gente perder a memória, esquecer as escrituras, como que a gente vai se lembrar dos passatempos do Senhor, das histórias sagradas de Deus? So again, sadhu rishi, they return back in the ashram of Gautam Rishi and ask their forgiveness. E aí todos aqueles sábios voltaram então no monastério de Gautama Rishi e pediram perdão pelo que eles haviam feito. That time Gautam Rishi told, already I gave curse to you, all you have to lose your memories, Smaran Shakti. Gautama Rishi falou, bom, eu já amaldiçoei vocês, não tem como voltar atrás, vocês todos vão perder a memória. And then sadhu rishi, if you lose our Smaran Shakti, how will listen? E aí os sábios falaram, mas peraí, sem memória, como é que a gente vai escutar? If you have no memory power, then what you listen? Nothing. Se você não tem memória, como que você vai escutar alguma coisa, guardar alguma coisa? Não dá. And you know for memory card or not? Você tem cartão de memória no seu celular? If memory card is not working, your phone also not working. Até mesmo o seu celular sem cartão de memória não funciona, não guarda nada. So in the same way, if you have no brain, no memory, so what you listen? Just enter in the ears and going this way. Então, se você não tem memória, para que serve a sua cabeça, o seu cérebro, né? Simplesmente você vai ouvir as coisas e vai deixar sair pelo outro ouvido, nada vai ser retido. You have to listen Harikatha simultaneously. You have to remember. Smarane tu phalam, not to sravane tu phalam. Sravane tu phalam? Smarane tu phalam. Sravane nahi ba phalam. Então a gente tem que ouvir, quando a gente ouve Harikatha, ouve sobre Deus, a gente deve sempre se lembrar das coisas que a gente está ouvindo, reter, guardar esse Harikatha. Senão não vai receber o fruto. O fruto vem por se lembrar e guardar a informação do Harikatha. And only you listen, you cannot get the fruits. What to do? What you listen and have to remember. Então o fruto, né, auspicioso, o benefício de ouvir o Harikatha, ouvir sobre Deus, não vem só em simplesmente escutar. Não, você tem que escutar e reter o que você está ouvindo. Aí sim vem o benefício. And otherwise, Maya Devi, she is very clever. She gives us two holes in our chair, this side and this side. Mas Maya Devi, a potência da ilusão, ela é muito espertinha, não quer deixar a gente se beneficiar de ouvir sobre Deus, do Harikatha. Então ela dá pra gente dois buracos, um na frente do outro, dois ouvidos. Entra por um e sai pelo outro. Understand? And enter in this ear and going this way, nothing. As coisas entram por um ouvido e saem direto já pelo outro e já vão embora. You have to listen and also keep in your heart. Mas não, vocês devem ouvir e guardar no coração de vocês. Then one king came in the market, then he saw the 3 dolls. Teve uma vez que teve um rei que foi até um mercado e aí lá no mercado ele viu 3 bonecas sendo vendidas. The 3 dolls are look like same, and same cloth, same everything, same and garments, everything. Essas 3 bonecas naquela loja, elas eram iguaizinhas. Mesma roupa, mesmos ornamentos. As 3 bonecas eram idênticas. One doll, how much cost? 5 reais. Uma boneca custava 5 reais. Another doll, second doll, 500 reais. A segunda boneca custava 500 reais. Our third one, 5,000 reais. Já a terceira boneca custava 5.000 reais. Uma boneca. Then king asked the person, so why and the price difference? Aí o rei perguntou pro vendedor, falou assim, por que tem uma diferença de preço nessas bonecas? Same eyes, same nose, same ears, everything is same cloth, same size, everything. Iguaizinhas, elas são do mesmo tamanho, elas têm os mesmos olhos, estão vestidas iguaizinhas. Por que a diferença de preço? One is
5 reais, another 500 and another 5,000. Why? Uma é R$5, a outra é 500, a outra é 5.000. Que diferença é essa? Why, fella? Fala a resposta. You understand? Você entendeu? Why? Por quê? Because first one 5 reais doll and everything there, the ears also there, but they're going this and going this way. And this the whole going this direction, going this. Porque é o seguinte, a boneca custava R$5, ela tinha um orifício no ouvido, que era ligado ao orifício da outra orelha. Tinha assim, um tubo direto com um orifício que ia de uma orelha para outra, assim. As going everything. Se você soprar, vai de um lado da cabeça para o outro. Our second one, 500 reais, that is also there, but is going, Ah, the first one no hole. No hold. É. First one, no hole. first one no hole. Yeah. Only one direction. Third going to the head. Third. Okay, please. First one whole, but not going deep, little bit. Ah, ok. Então tá, voltando, peraí. A boneca custava R$5, ela tinha até um buraquinho. Na orelha da boneca, tinha um orifício, mas não era fundo. Já acabava assim rápido. Só um buraquinho. No orifício do And second ouvido. one going this way and going this way. Já a segunda boneca de R$500, aí ela tinha um orifício que ligava uma orelha a outra. Our Um ouvido third ao one, outro. the whole going inside. E a terceira going this boneca, side to going this. a terceira boneca que era mais cara, aí sim, o orifício entrava pelo ouvido, né? Começava no ouvido e vinha direto pro âmago da boneca, o coração. Understand? So that means is what? Some people they are not listening because they are whole blocked. Então, É? da mesma forma, tem gente que não tá nem ouvindo, porque tá com a orelha, com os ouvidos obstruídos. And you can say you're blocked or not. Vê aí se o seu ouvido tá tampado ou não tá. Understand? Tá? How will do with the block or not? Como saber se o seu ouvido tá tampado? You can take one or the this Pega um called cotonete. cotton, and in the block. Limpa o seu ouvido com cotonete pra limpar seu ouvido. You have or not? Vocês têm Sometimes you cotonete? can do, and some also dust coming. Né? So Você, blocked. você limpa o seu ouvido com cotonete, sai aquela cera e você viu que o seu ouvido tava tampado, né? Tava... So for this regard, you cannot listen also. Por isso que às vezes você não tá ouvindo direito, porque tá muita cera nos ouvidos. This you are doing. Não é If you verdade? go to the, what is called, and ear specialist. Se você for pro otorrino, Understand? They will clean your ears. se você vai a um otorrino, laringologista, ele pode fazer uma limpeza nos seus ouvidos. And os here canais you are specialist or auditivos. not? Tem alguém aqui que é And otorrino? 3 types of specialists: eye specialist, nose specialist, and ear specialist. Então, o médico com a especialização em otorrinolaringologista, ele, na verdade, ele é especialista em 3 coisas, né? No nariz, What is the name? garganta e English? Existem diferentes ouvidos. especialidades. Os oftalmologistas, os Existem 3 otorrinolaringologistas. Ah, sim. Sorrindo é geralmente o nariz. Garganta também. What is called? English term? What is called? Those who are 3 specialists in nose, eyes, and Nose eyes Throat. or nose ears? And ENT. oh. ENT. ENT. Doctor. Ear, nose, ENT. Ah, ok. Ear, nose, Ear? garganta, Ears, nariz, nose, ouvido. Ah. Essas Aí. 3 especialidades. ele tem. Então, existem médicos com diferentes especialidades, né? Tem oftalmologista, tem várias especialidades. No caso, o médico que é especialista em ouvido, geralmente, ele também vai ser sempre especialista também, né? O otorrinolaringologista, né? Ele é especialista nos ouvidos, garganta e nariz. 3 em um só. So that means, and so first doll is what? Blocked. Not going inside. Então, a primeira boneca, né, o ouvido dela era obstruído, não entrava nada. And hole is there, maybe only half inch, little bit. Tinha até um orifício, mas era assim, meia polegada, assim, 1 centímetro. And other thing completely blocked. Né? Assim, entrava só um pouquinho, mas já era fechado o orifício nos ouvidos. Or $500, that's going this side, going to this side, completely going this side to go. Já a de R$500, aí tinha um orifício que ligava um ouvido ao outro. Se você soprasse, ia, né, até o outro lado da cabeça. They are listening, but they are not keeping in their heart. Esse é o exemplo das pessoas que até ouvem, né, as palestras, ouvem sobre Deus, mas não guardam em seus corações, não retêm. Our third one, listen everything, and coming in their heart and keeping in their heart. That is called 5,000
reais that dollars cost. Terceira boneca, que era de 5.000 reais, é aquela que tinha um orifício assim, entrava pelos ouvidos, o orifício começava no ouvido e ia para dentro do coração da boneca. Ou seja, ela retinha tudo que ela escutava. So you can understand. And which kind of doll are you? Que tipo de boneca você é? What your cost? Quanto que você custa? 5.500 ou 5.000? $5. No, 5 reais. No, Você custa 5 5 reais? 500 reais or 5,000 reais. 500 reais ou 5.000 reais? And so Shastra is Sravanani nahi phalang, Smarani tu phalang. So just I have to explain this way. When sadhu they realize, if we lose our memory, so what is the meaning of the listening? Então aqueles santos, os sábios, eles perceberam, eles se deram conta que se a gente não tem capacidade nenhuma de memória, do que adianta a gente ficar ouvindo se a gente não vai reter nada? Then all they pray to Gautam Rishi, please give him blessing us. E aí eles oraram para Gautama Rishi, para esse grande santo, pedindo por bênçãos. Then Gautam Rishi, already I gave cards to you. You have to lose your memory. But Krishna Daipan Veda Vyas, he will be appear and he will manifest the Vedas in written way. That is called, what is called? In written. Gautama Rishi falou, olha, eu já amaldiçoei vocês, que vocês vão perder a memória, então não posso voltar atrás, mas eu, seguinte, em breve, Krishna Daipan Veda Vyasa, Vyasadeva, ele vai escrever os Vedas em livros, então vocês vão poder acessar os livros. And now we are written, you are reading all Shastra, Veda, Puran, Upanishad, Bhagavad Gita in written. Então, em forma escrita, os Vedas estarão disponíveis. Hoje em dia, a gente acessa ao conhecimento sagrado dos Vedas através da forma escrita, dos livros, Vedas, Bhagavad Gita, chamado Bhagavatam. But you have to again and again listen, and you have to and again read, and again listen, then you keep memory in your heart. Então, a gente, para conseguir reter as informações, né, das escrituras sagradas, a gente tem que estar sempre ouvindo, sempre lendo, estudando. And so we are sitting under the tree, very nice, and memory is coming, and stimulation coming in the ancient time, how Rishi, Muni, Sadhus, they are sitting under the tree. Então a gente está sentado aqui embaixo dessas árvores e eu estou tendo essa lembrança, né, lembrando nessa tão bonito como que os santos antigamente, na antiguidade, faziam suas práticas espirituais embaixo das árvores. And so all you are lucky, all you are act like Rishi, Muni, Sadhus, and sitting under the tree. Vocês são muito... With the call. A salva de palmas para vocês, que vocês são muito sortudos, porque vocês são como grandes santos que faziam suas práticas embaixo de árvores. And the Prasad is also here. E ouvindo a palestra Harikata, e também tem aqui Prasada. Because without Prasad, and you cannot remember, again you lose everything also. Porque se não tiver a Prasada, vocês vão se esquecer de tudo de novo. This is very important. And listen Harikatha, Srimad Bhagavad Katha, and also take Mahaprasad. Isso é muito importante. Tem que ouvir, né, o Harikata, ouvir sobre Deus, chamado Bhagavad Katha, e tomar Mahaprasada, o alimento oferecido ao Senhor. Very nice Katha. Tava Kathamritam Tapta Jivanam Kavi Viriditam Kalmasahapaham Sravana Mangalam Srimadattatam Nandite Bhurida Jana Bolo Tava Kathamritam Tapta Jivanam Kavi Viriditam Kalmasahapaham Sravana Mangalam Srimadattatam Bhuvignantite Bhurida Jana Tava Kathamritam Tapta Jivanam Kavi Viriditam Kalmasahapam Shravana Mangalam Srimadattatam Bhuvignantite Bhurida Jana Bhurida Jana Bhurida Jana Bhurida Jana Bhurida Jana. And Srimati Radhika, she recited the verse in Gopi Gita. Srimati Radhika foi ela que falou esse verso no Gopi Gita. When Krishna disappeared from the Raj dance,
all the gopis, they came on the bank of Jamuna and sitting under the tree, and all they surrounded together and glorified pastimes of Krishna. Quando Krishna desapareceu da dança da raça, todas as gopis se encontraram nas margens do rio de Jamuna. Embaixo de uma árvore, elas começaram a cantar as glórias de Krishna. And all they felt thank of separation, Krishna crying and shedding tears. E todas elas estavam sentindo muita falta de Krishna, elas não paravam de chorar. And they also recited this verse that is called Gopi Gita. E nessa ocasião elas recitaram esse verso. Essa é a canção das gopis, Gopi Gita. All they also actually they glorify Krishna's sweet pastimes. Na verdade, elas estão glorificando os doces passatempos de Krishna. And this Gopi Gita is very sweet also. And with their sweet melody rhythm. O Gopi Gita, essa canção, esses versos são muito doces. Elas glorificavam, cantavam com um ritmo muito belo. And that is called Viraha. Viraha Bhav, mood of separation. E essa canção das gopis está repleta do humor de separação. Viraha Bhav. This Gopi Gita can also sing many rhythm, many meters also. Not one rhythm or one chanda meters. O Gopi Gita, nessa canção das gopis, pode ser cantado de várias formas diferentes, com diferentes melodias, métricas, chanda, ritmos. So, topmost rhythm chanda, that is called Kanak Manjari Chanda. O melhor ritmo, a melodia para se cantar esse Gopi Gita se chama Kanak Manjari Chanda. Kanak means gold. Understand? Manjari means very beautiful, attractive. Kanak é o nome dessa métrica, né? O nome do ritmo que se canta, que é o melhor de todos, chama-se Kanak Manjari Chanda. Kanak é ouro, significa ouro. E Manjari significa muito belo e atraente. Or another Sanskrit word, Kanak Manjari. Kanak means one kind of intoxication and leaves. That is called look like dhatura. Dhatura, understand? Dhatura poison. Então, Kanak Manjari também é o nome de uma planta em sânscrito que parece a datura, né? A trombeta. Que a trombeta vocês conhecem, né? Imagino que elas, né? Vocês sabem que as pessoas usam para, né, se intoxicar, alucinógeno, é como se fosse a maconha, por exemplo. As like people they are taking or the ganja, bhang, then head start to speak. Com os entorpecentes, a pessoa toma e fica se sentindo muito forte, começa a rugir como um leão. Are more taking ganja, bhang and more restriction, then automatically our head start to spinning. E aí, quanto mais entorpecente, a pessoa fuma mais, a pessoa usa mais, aí depois ela começa a ficar até tonto. No power or no sound. E aí depois vai ficando And falling fraco e acaba desmaiando, caindo no chão. People are taking this or not. Não é assim que as When pessoas... they taking the ganja, bhang or any kinds of intoxication, that time they, in the beginning, maybe couple minutes, they become very powerful, as like lion, and making the sound. Quando as pessoas usam a maconha ou então com outros diferentes intoxicantes, na verdade a pessoa no início ela se sente muito forte, como um leão, a When caixa de taking som sem more, energia. then falling down. E aí aumenta mais, a dose toma mais uma e aí cai no chão. But now we are relaxed. But I'm thinking because this is this Gopi Gita, this katha, and when you really to sing this song with this chanda, Kanak Manjari chanda, then your heart will be overjoyed. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente canta essa música, né, esses versos tão poderosos, nessa melodia, é como se fosse esse efeito entorpecente. Então você fica muito... O seu coração fica totalmente repleto de júbilo. Tears rolling down from your eyes. Você fica com o coração repleto de júbilo e você começa a chorar espontaneamente. So for this regard, our scriptures, our acharyas explain the Gopi Gita some chanda, that is called Kanak Manjari chanda. Então os acharyas explicam, os mestres explicam que a melodia, né, pro Gopi Gita, de alguns versos, né, o ideal é esse Kanak Manjari chanda. Understand? Again I will say, Kanak means, what did he say? Dhutara. First is Dhutara. Dhutara means one kind of intoxication herbs. Então lembra que eu expliquei para vocês o que significa o nome dessa métrica, melodia? Kanak Manjari chanda. Kanak, o primeiro significado direto de Kanak é a datura, né? A datura, é a trombeta, a erva do diabo. Or Manjari means many kinds of rhythm coming in their heart. E Manjari significa que vários ritmos vêm para o coração. So those who are expert, the singer,
they also singing very nice, beautiful rhythm. Then all the audience, everything completely intoxicated to listen or glorify pastimes of Krishna, that is called Gopi Gita. Então, eu não consegui pegar. Audience. Again, When I'm a sorry. singer, If the singer they are singing this melody, what is it called? Konak Mandari Chanda, then listeners and speaker both also are intoxicated, remembering past